Vamos lá em Apocalipse capítulo 12, de 7 hoje a 12, nós vamos iniciar esse bloco de leitura e de comentário. Lembrando, esse bloquinho que a gente vai começar hoje, do versículo 7 ao 12, ele é uma ampliação, ele vai expandir o versículo 4, tá? Então você dá uma olhadinha no versículo 4 aí, e é justamente o versículo 4, lembra aquele zoom detalhado ali? Ele vai dar esse zoom no versículo 4 e vai abrir essa guerra cósmica ali que a Apocalipse está falando com a gente, tá bom? Então vamos ler do versículo 7 a 9 e depois dos 10 ao 12. Preste atenção por quê? Do 7 a 9, ele vai falar aqui, é um desenvolvimento da batalha entre o dragão e as forças de Deus. Na segunda partezinha, do versículo 10 a 12, nós vamos ver uma reação dos que estão no céu à batalha. Então existe um pedacinho aí contando da batalha e depois existe uma parte mostrando que tem quem está lá, como que eles reagem ao que está acontecendo, tá bom? Então olha, de 7 a 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Preste atenção, ele perde o seu lugar ali no céu, junto com os seus anjos. Foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui é uma descrição dessa guerra entre anjos de Deus contra os anjos, Satanás e seus anjos. Então existe uma guerra, olha só, deixa eu só fazer uma antecipação. Existe uma grande discussão que a gente não vai entrar, se essa guerra é primordial, se ela se deu na cruz, se ela se dá no escatom. Então, resumindo já, porque nós vamos tocar nesse assunto, Osborne ele assume que essa guerra é uma síntese, um resumo, das 3 derrotas de Satanás. Aquela derrota primordial, antes da criação acontecer, a derrota na cruz e a derrota escatológica. Então aqui é uma síntese. Óbvio que aqui a gente está falando de algo que aconteceu lá atrás. Ele foi expulso do paraíso, ele foi do céu, foi expulso de lá. Tá? Mas existe uma guerra cósmica acontecendo e uma derrota na cruz. Ele vai ser derrotado também na cruz. E ele vai ser derrotado no tempo escatológico. Então, é como se fosse 3 etapas de uma guerra que está acontecendo. Mas aqui já acontece uma derrota inicial. Ele sai do seu lugar do céu, de uma autoridade que ele tinha antes ali, não tem mais. E ele é jogado para a terra. Tá? E agora ele é o sedutor, o enganador de todo mundo. Isso a gente vai conversar um pouco também. Agora, qual é a reação no céu diante dessa guerra? Versículo 10 a 12. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então olha só, esse agora aqui é muito difícil, porque ele não é necessariamente agora lá no sentido primordial, porque Cristo não tinha feito ainda a sua obra na cruz, na ressurreição, onde ele foi realmente entronizado e assume o poder. Então você vê que o texto, ele meio que confunde, não tem cronologia de novo. É uma visão de uma guerra geral, é como se fosse um panorama da guerra assim. Aconteceu uma vitória ali primordial, agora Cristo está reinando, quer dizer, não está ali estruturado da forma que a gente queria, né? Aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois assim. Não, então existe um agora, quer dizer, no horário de Deus, esse agora escatológico, né, a salvação chegou, o poder, o reino e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Uma tarefa importante de Satanás é acusar os cristãos.
e enganar o mundo. Pega essas duas coisas que nós vamos desenvolver isso depois. Aí, versículo 11. Eles o venceram, esses irmãos aí, né, acusados. Como que eles venceram Satanás? Estamos falando o tempo inteiro aqui. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então a cruz é o motivo da vitória sobre Satanás. A vitória da igreja, ela depende do sangue de Jesus na cruz. Tá? E por causa do que eles vencem Satanás? Além do sangue de Jesus, o que mais vence Satanás? A palavra do testemunho. É aquilo que eu falei a semana passada. O que vence Satanás, escatologicamente falando, é a igreja permanecer testemunhando do evangelho de Cristo. A perseverança dos crentes ao... Gente, tenta ver lá atrás, tenta lembrar das mensagens das 7 igrejas. Todas elas terminam: ao que vencer, será dado isso. E o vencedor lá, quem era? Os que perseveravam até o fim. A fidelidade, a fé. Então, a vitória sobre Satanás está na fidelidade da igreja a Cristo. Então, quando a igreja cumpre a sua missão de testemunhar de Cristo e do Evangelho, no sangue do Cordeiro e no seu testemunho, Satanás é derrotado. Então, quando a igreja não cumpre a missão dela, ela está falhando em derrotar Satanás. Quando nós não cumprimos a nossa missão, nós estamos falhando na guerra espiritual, que não é ficar amarrando Satanás e mandando ele embora do mundo, que ele não vai. Não vai, porque não é assim que funciona, não vai porque Deus está deixando ele atuar. E a nossa vitória sobre ele é justamente cumprir a missão. Isso derrota Satanás, os intentos dele. Então, nós temos que entender que guerra que nós estamos lutando, para não lutar uma guerra fictícia, né, imaginária, na nossa cabeça aí. E como lutar essa guerra escatológica, essa guerra, na verdade, da igreja, onde as portas do inferno não prevalecem, no que a igreja faz, que é avançar o reino de Deus, levando o evangelho do Cristo ressurreto. Gente, tá, né? Essa é a questão aí que a gente tem que entender. Sempre vai cair no foco do evangelho e da nossa missão, você percebeu? Sempre vai cair aí. Então ele diz ali no versículo 11, vamos voltar. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, olha só, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então como a igreja vence Satanás? Não tendo medo da morte, não amando a sua própria vida. Ao não amar, gente, está claro, tome a sua cruz, me siga. Está tudo relacionado ao evangelho, ao que Jesus ensinou, né? Então a vitória de Cristo é não amar a sua própria vida. A igreja, quanto mais não amamos a nós mesmos, quanto mais amamos a Jesus e o evangelho, mais vencemos Satanás. Agora, isso me preocupa significativamente. É o que eu sempre tenho falado, eu tento aplicar. Por quê? Porque nós vemos uma avalanche de pregações no Brasil, usando a Bíblia e o nome de Deus, para a gente se amar mais. Amar mais a nossa própria vida. É totalmente contrário ao que Apocalipse está ensinando. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas nós vemos pregações o tempo inteiro usando Deus, o nome de Deus, para as pessoas se amarem mais. E ao amar mais, nós estamos falando de amar mais mesmo, os desejos, aquilo que a gente pode ter de Deus. Piorou que está sempre conectado às coisas materiais. E ao invés de renunciarmos e priorizarmos o reino de Deus, essas pregações fazem com que a gente busque as nossas próprias vontades. Então isso é totalmente contrário ao que nós estamos lendo em Apocalipse, meu irmão.
Daí a minha ênfase, né, pastoral aqui com a nossa igreja, de toda hora eu repetir esse tipo de coisa, para você não ser enganado. Para você não ser seduzido pelo engano de Satanás por falsos pregadores e falsos ensinos. E eu acho que fica claro quando a gente lê o texto, que o que eu estou falando é exatamente o que o texto está dizendo. Eu não estou forçando o texto. O texto está dizendo que a vitória desses irmãos acusados por Satanás é por causa do sangue de Jesus, é porque eles dão testemunho de Cristo e porque não amam suas próprias vidas. Não está difícil de entender, não é difícil de interpretar, é difícil de engolir. É difícil de aceitar, outra coisa, aí já é um problema nosso, né? Mas o texto é o texto e é isso que ele diz. Não é porque é difícil de engolir que eu não vou falar que é isso que o texto está falando. Porque a mesma dificuldade que você tem, eu também tenho. Eu estou no mesmo mundo materialista que vocês. Eu estou no mesmo mundo que aguça coisas, né, materiais, e o meu egocentrismo, o meu ego, os meus desejos. Eu estou no mesmo mundo que vocês. O tempo inteiro nós somos atiçados nessas coisas nossas pessoais. Sempre. E já vimos que não necessariamente elas são ruins e erradas. A questão é a prioridade. Numa escolha de vida, quem eu escolho? Perder a vida para ser fiel a Cristo ou escolho a minha vida? É sempre nesse momento de escolha aonde nós vamos ser colocados em algumas situações. E às vezes no Brasil, graças a Deus, como eu tenho falado, não é um martírio, mas são em algumas situações no nosso dia a dia que a gente acaba tendo que escolher entre, né? Eu estou pensando que se eu dou... Eu conversei exatamente isso com uma pessoa à tarde que foi conversar comigo, uma situação difícil que ela está enfrentando. Mas eu não sei se está assistindo aqui, não vou falar nome, né? É mais em off, mas eu acho que eu posso citar aqui como exemplo. Essa pessoa está passando uma situação delicadíssima de uma percepção e uma sensação de injustiça no trabalho. E de fato realmente injusta. Muito injusta, realmente. E a questão toda é que essa pessoa, como cristão, ele vai ter que lidar com essa sensação e assumir essa injustiça por causa de um bom testemunho cristão e não exercer atitudes de vingança, atitudes de ódio pelos outros que criaram a injustiça. Esse momento, meu irmão, é o momento onde eu não posso amar mais a minha vida e o meu direito do que a Cristo. E é aí que o negócio pega. É aí que o evangelho tem que ser encarnado, vivido. Aí não é fácil. Porque sabe o que a gente quer? A gente quer, não é injusto. Eu sei que é injusto. E você vai fazer justiça com as próprias mãos? Você vai vingar? O que você representa dentro do seu trabalho como cristão ali? Então o que você vai amar mais? A Deus ou seu direito? Olha como é difícil a situação. Mas é nessa hora que a gente aplica o que está escrito aqui. Porque isso aqui é meio que muito longe, né? Ninguém vai morrer. Vai chegar na esquina ali, uma espada no pescoço, nega Jesus, eu te mato. No Brasil isso não existe. Graças a Deus, ainda graças a Deus, né? Tomara que não exista. Mas nós temos outras situações que nos colocam em momentos de definição e de decisão. Eu estou amando mais a minha vida do que o evangelho, mais o meu direito do que o testemunho cristão. O que eu estou amando mais? Né? E a gente também se coloca, e é nesse momento que a gente vem de Satanás. É ao negar a nossa própria vida por amor a Cristo. É nessa hora que a gente vence Satanás. Não é mandando ele embora. Ele é derrotado pela missão e pelo caráter cristão em nós. Ele é derrotado pelo testemunho e pelo martírio. Pelo sangue ele é derrotado. O sangue derrota Satanás. É a morte mesmo, é a cruz. A cruz de Cristo e a nossa. E isso é difícil. Porque aí é uma responsabilidade nossa de viver
resistindo, firmes na fé a Satanás, aquele que está ao derredor rugindo como leão, e que não foi ensinado a você mandar ele embora. Resista na fé, firme. Na sua fé em Cristo, na sua fidelidade, ele é derrotado. Então aí está, né, a questão. Essas coisas, né, surgem do texto, né, de uma forma extraordinária. Quando eu vou ensinar, eu começo a pregar, né? Às vezes eu penso aqui, eu falo assim, meu Deus, né? Isso que eu tinha que pregar no domingo à noite, né? Para todo mundo ouvir. E às vezes, gente, é muito engraçado. É óbvio que o que eu estou falando, eu vou para casa, eu sei o que eu falei, mas parece que tem eu vou falar nessa linguagem, mas parece que tem uma unção de Deus mesmo, momentânea. E se eu quiser falar, às vezes, a mesma coisa aqui para você, em casa, em outra situação, parece que não flui do mesmo jeito. É muito interessante isso. Eu tenho essa percepção. Eu vou falar talvez a mesma coisa, né, explicar talvez, mas parece que aquele momento surge do coração mesmo, de uma iluminação de Deus, e que é para aquele momento. É aquela comida quentinha que sai ali e que depois você vai ter que requentar. Né? Mas ela foi feita na hora, né? E são essas preciosidades que o ensino como esse presencial, né? Ele é óbvio que quem assiste, eu acho que também assim gravado, talvez tenha a mesma percepção por causa do texto, mas eu falo que de quem prega, entende? Às vezes eu vou pregar no domingo, né? Eu também fico assim, Deus, mas eu vou pregar no domingo, mas talvez não saia com aquela mesma, né, ênfase, né? Eu preciso que o Senhor derrame de novo aquela graça de novo, para eu falar as mesmas coisas, né? E aquilo chegar da mesma forma, né? Mas é muito interessante. É um parêntese aí da minha percepção como quem ensina e prega aí, né? Versículo 12. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até você cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você percebe aqui um paradoxo, uma aparente contradição? Por quê? Porque ele está derrotado, a salvação chegou, mas de repente ele está atuando e pouco tempo resta que ele pode ainda fazer o que ele tem que fazer. Por quê? Porque é o que eu estou falando, não tem cronologia. É como se fosse um vai e vem. Ele já está vencido, aí de repente ele está fazendo coisas. Mas como que ele está fazendo coisas? Você falou que lá já chegou o reino e Cristo. Porque não é cronológico. É uma visão geral. Que o final está certo, mas tem ainda algo andando até chegar lá. E ele ainda tem um tempo curto, mas tem de subjugar as nações, de enganar as nações. Tá? Essa é a visão geral do texto. Nós vamos devagar agora, vendo novamente algumas questões aí destacadas. Tem um teólogo que ele defende que essa visão aqui, ela remete, ela alude um texto também, conhecido para a gente, e eu quero trabalhar esse texto por uma confusão que é feita de interpretação dele. Que é aquele texto de Isaías 14, vamos abrir lá, Isaías 14. Que também foi lançado, né? O seu orgulho vai ser lançado, né? E vai ser derrotado e tal. Vamos ler para você entender do que eu estou falando. Isaías 14, quem estiver abrindo a Bíblia aí, no versículo 3, vê se a tua Bíblia tem um subtítulo ali em cima do versículo 3. Tem alguma Bíblia que tem? A tua, o que está escrito? Cântico de triunfo sobre a Babilônia. Exatamente esse trecho vai falar da queda da Babilônia. Que Babilônia? A Babilônia antiga, lá, o Império Babilônico, certo? Diferente da Babilônia de Apocalipse, que ali em Apocalipse não é uma cidade mais, nem um império, é o sistema do mundo que se opõe a Deus. Lá em Apocalipse, Babilônia é uma metáfora, tá? Que é óbvio que remete ao governo babilônico hostil, contrário a Deus, né? A Babilônia que tirou o povo de Deus da terra, não foi? Deportado, foram para a Babilônia lá os judeus. Daniel estava lá na Babilônia com os amigos, né? Então você tem ali
o exílio babilônico e aquele poderio babilônico representando uma coisa hostil contra as coisas de Deus. Aqui nós vamos ver algo interessante. A partir do versículo 12, eu vou pular por causa do tempo, diz assim, versículo 12: veja como você caiu do céu. Olha só, lá em Apocalipse está falando que alguém foi jogado fora do céu para a terra. Aqui existe uma palavra profética para alguém que está com o coração se achando divino, cheio de poder, então está se achando que pode mandar em todo mundo e de repente ele cai do céu também aqui. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Tá, aí eu vou já mexer numa coisa para vocês que vai ser legal, acho que vocês saberem. Essa palavrinha em hebraico foi traduzida na minha tradução estrela da manhã. Tem alguma outra tradução? Estrela brilhante, igual o meu, estrela da manhã, filho da alva, né? Estrela brilhante, filho da alvorada, né? Alguém mais tem alguma diferença? Igual? Tá, então, você vê como que as Bíblias mais recentes, elas corrigem um erro que foi feito e que atrapalhou um pouco a nossa vida. Essa palavrinha foi traduzida como Lúcifer. E foi traduzida erroneamente, como se essa palavra fosse um nome próprio. Por isso, Satanás foi, erroneamente, recebe o nome de Lúcifer. Lúcifer não é o nome de Satanás, não existe isso na Bíblia. O único lugar que apareceu a tradução para Lúcifer, erroneamente, foi aqui. Ao invés de traduzir estrela da alva, estrela da manhã, que é o que é a tradução correta, o tradutor, se eu não me engano, se eu não estou errado, foi o tradutor da Vulgata Latina, ele procura uma palavra e ele traduz aquele que porta a luz, a estrela da alva, o portador da luz, e ele coloca numa palavra, Lúcifer. E aí ele põe, e a tradição pega aquilo como se fosse um nome próprio do ser. Pronto, confusão total até os dias de hoje. Tanto é que hoje, para todo mundo, o nome de Satanás é Lúcifer. Por causa de uma interpretação errada, de uma tradução errada da Bíblia. Você não vai ver em lugar nenhum Satanás sendo chamado de Lúcifer. Nem aqui. Tá? Então, você tem um problema sério. Você vê como que é? Aí que acontece? A gente pega aquilo como verdade, passa para todo mundo como se fosse, né? E aí virou uma coisa certa. Para todo mundo é certo. É isso. Aí a gente não tem como mais voltar atrás. Ficou o nome de Satanás, gente. Fazer o quê? Não sou eu que vou falar que não é agora, né? Mas, biblicamente, a tradução está errada. Tanto é que a tua Bíblia, as nossas Bíblias, elas vêm com correção, ela não assume essa tradução como uma tradução correta, e vem, então, como estrela da manhã. E eu vou mais além. Na Babilônia, está falando da Babilônia, a estrela da manhã é o planeta Vênus. Por quê? Porque ela é filha da alva, ela é a primeira estrela que nasce no céu. Ao anoitecer, a primeira estrela que era vista na Babilônia, era a estrela da alva, a filha da manhã, a estrela da manhã que era Vênus. E Vênus tinha todo um simbolismo mitológico para os babilônios. Através de Vênus eles faziam, leituras do cosmos, da divindade. Eles tinham um misticismo em torno, eles achavam aquilo, que era justamente o aparecer das divindades que estavam acontecendo. Ao mesmo tempo que a hora que o sol nascesse, ela ia embora. Era um brilho que apagava, só durava um tempinho, mas tinha toda uma mitologia e uma crendice, uma superstição e uma religião em cima de Vênus. Essa pessoa que está sendo condenada, o que ele está falando? Que ele se considerava
Vênus. Ele se considerava aquela estrela da manhã. O que ele está fazendo? Ele está querendo falar que ele é divino no céu, assim como Vênus rege aquela expectativa da filha da alva da manhã na cultura babilônica. Eu sou para o mundo. Era isso que esse cara estava falando aqui. Olha que interessante. Versículo 12. Veja como foi lançado por terra você que debilitava as nações. Posso já dar uma cutucadinha? Esse texto aqui, para todo mundo, está falando de quem? Todo mundo não, né? Os teólogos que estudam não. Mas para muita gente aí, está falando de quem? De Lúcifer, não é nem de Satanás, eles falam que é de Lúcifer mesmo, né? Porque a palavra é Lúcifer ali. Pois é, o texto não está falando de Lúcifer, o texto está falando do rei da Babilônia. O texto não está falando de Lúcifer, está falando do rei da Babilônia. Porém, essa linguagem profética escatológica, essa figura do rei da Babilônia, ela vai sim ter uma interpretação e ela vai sintonizar e harmonizar com o Satanás e o dragão de Apocalipse. E ele então vai ser reinterpretado daquele jeito profético, né? Você olha para trás e joga a luz no texto e fala, tá falando do rei da Babilônia, mas era um tipo de Satanás. Mas não está falando de Satanás. No texto você vai ver isso, quer ver? Versículo 13. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a condenação. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Versículo 16. Os que viram você, olha só, os que virem você, olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Gente, o texto está falando de um homem que se sente Deus, que se sente divino, que se coloca num lugar tão exaltado de si próprio, que vai ser condenado pelo próprio Deus, né, e jogado por terra o seu reino, como aconteceu com o Império Babilônico. Então o texto está falando da queda da Babilônia, do imperador da Babilônia. E quem se sente divino, o imperador da Babilônia. E o texto não tem nada a ver com Lúcifer no original. Mas o texto bíblico, ele se refaz na sua interpretação por causa de coisas que acontecem depois na nova aliança. Olhando para trás, o que está acontecendo em Apocalipse tem muito a ver, por quê? Porque até a Babilônia é citada em Apocalipse. Então é óbvio que existe também um reino espiritual, um poderio espiritual, onde um ser espiritual também se sente semelhante ao Altíssimo e que é jogado do céu para a terra. Então sim, nós podemos entender que o texto também está falando de algo semelhante que aconteceu com Satanás. Dá para entender isso? Mas se eu leio o texto corretamente, eu tenho que ler ele historicamente. O texto inicial não é de Lúcifer, tá bom? Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, essa correção ela é importante aí. Gente, a característica desse rei, você vai ver o quê? Orgulho, né? Ambição, desejo de domínio, né? Tudo isso que surge também no coração do próprio Satanás. E o que vai ter para ele? Queda, vai ter uma advertência profética, vai falar que ele não vai conseguir, que ele vai ser debilitado, que ele vai ser lançado fora do lugar onde ele queria estar. Ele queria estar no céu para dominar e se sentir divino? Não, você é um homem terreno aí. Outra, eu vou te levar para a profundeza do abismo.
Quer dizer, você vai morrer, nem viver eternamente você pode, né? Como que se assim, você é um mero mortal. Lembra que também no Antigo Testamento não tinha o conceito de inferno que nós temos no Novo. Então aqui é mansão dos mortos, é o Hades que eu tenho falado para vocês, né? O Sheol. Então essas são interpretações importantes aí para a gente não cometer esses erros, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Vamos voltar versículos 7 a 9. E a gente começa uma discussão desse pedacinho também, dessa guerra cósmica ainda, né? E como Satanás está sendo derrotado aí. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, muito semelhante, né, a Isaías, e com ele os seus anjos. De novo, então, só para a gente arrematar isso, para Osborne, essa guerra é a síntese da guerra toda, tudo bem? Então, existiu 3 derrotas de Satanás. A derrota primordial, quando ele foi lançado do céu para a terra, a derrota na cruz e a derrota final, que ele vai ser vencido completamente. Essas 3 derrotas, elas estão sintetizadas na derrota aqui, dessa passagem, que fala dessa guerra que está acontecendo. Gente, é crucial observar que os 2 oponentes aqui, quem que está lutando contra quem? Quem que lutou contra quem aqui nesse texto? Vê aí, de novo. Miguel e os anjos de Miguel lutaram contra o dragão e os seus anjos. Tá. Por que é importante? Porque não é Deus que está lutando contra o dragão. Não dá ringue. Tá? É outro, como fala, outra classificação de luta. Não podia nem entrar no ringue. Nós temos que entender que não existe luta de Deus, o ser de Deus. A luta de Deus está representada na luta do dragão contra o seu povo, do dragão contra os anjos. E Deus permite essa luta e faz com que os seus vençam Satanás. Então não existe aquela imagem que você vê às vezes no Instagram, no Facebook, de Jesus tirando, né, braço de ferro com Satanás e vencendo. Essa imagem, esse dualismo é uma heresia. Não existe essa briga. Tá? Não existe essa briga, é isso que a gente tem que entender. Tá? Essa briga direta de Deus, né? Óbvio que Jesus tem essa briga se a gente for considerar o tempo dele na terra, onde ele vence Satanás nessa briga na tentação no deserto e obedecendo ao Pai. Mas no sentido cósmico, no sentido da eternidade, da divindade de Jesus, não tem essa briga. Então, Satanás é um oponente de Deus. Não, você não está entendendo. Satanás, para fazer a guerra contra os anjos e contra o povo, tem que depender da autorização do próprio Deus. E Deus permite por motivos próprios dele. De justiça e, como eu falei, e alguns mistérios que a gente não sabe ainda. Então não existe esse dualismo, essa guerra entre o bem e o mal no sentido igual, né? Talvez aqui de Miguel contra Satanás, como está colocado. Então o adversário do dragão, gente, é Miguel. E este mais poderoso, obviamente, Miguel representando Deus ali, né, vence essa batalha. Sobre Miguel é interessante, né? Miguel, ele no Antigo Testamento, ele é considerado um dos maiores príncipes, né, do exército de Deus. Se você ler o texto lá de Daniel, você vai ver Miguel ali sendo um dos príncipes que vence, né, o príncipe da Pérsia. É uma batalha espiritual ali representada ali, né, nas forças que estavam acontecendo ali. O papel de Miguel é meio que um papel militar, né, um papel de guerra, de um exército realmente. Tanto é que ele aqui um general da parte de Deus que está derrotando Satanás nessa guerra. E ele luta ali a favor, lá em Daniel, ele luta, né, a favor de Israel. Não sei se vocês vão lembrar. Ele está lutando a favor do povo de Deus ali, salvando os fiéis, né, em Israel e tal.
O Miguel também, em Daniel, como grande príncipe, né, que protege Israel e liberta todo aquele cujo nome estiver escrito no livro. Então, na tradição, gente, judaica, Miguel é conhecido como o anjo guardião de Israel. Por isso, alguns fazem essa leitura também na modernidade. Então, talvez, por exemplo, essa guerra que está acontecendo em Israel, você vai ver alguns pastores, pessoas judeus, que entendem isso no Antigo Testamento e na tradição judaica, que Miguel representa um guardião de Israel no Antigo Testamento, e eles acreditam que nessa guerra, por exemplo, Miguel ainda está fazendo essa função. Tá? Então, eu não vou falar nada, mas é assim que se acredita. Tudo bem? Eu não vou falar porque é difícil falar de Israel, tá? A gente vê realmente coisas, Deus não fazendo com exatidão algumas coisas do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo, nós não podemos desconsiderar o ambiente ali de Israel por questões realmente, às vezes, escatológicas, proféticas, de sinalizações, e até porque Paulo fala que um dia Deus iria reenxertar Israel na oliveira. Então, eu sei que na nova aliança, o Israel de Deus não é aquele Israel, ao mesmo tempo que parece que Deus vai retomar algo com Israel, trazendo ele de volta para o Messias. Essa retomada, ela é um mistério de como vai acontecer. Então é óbvio que Deus não vai permitir o Hamas, nem o Irã, extinguir Israel. Tá? Essa extinção que eles estão querendo, né? Porque o Hamas quer o quê? Extinguir. E agora entra o Irã fazendo o que fez agora essa semana, bombardeando Israel com armas pesadíssimas, com drones e mísseis de tecnologia muito mais alta do que do Hamas, inclusive mísseis de tecnologia americano, bancado por os americanos. E agora eles vão e jogam sobre Israel esses mísseis, gerando uma tensão terrível de novo no Oriente Médio, agora sim ao ponto de alguns falarem em Terceira Guerra Mundial. Então nós estamos num momento sensível ali. O que vai acontecer? Aí a Arábia Saudita parece que já se pronunciou contra o Irã, já acusou o Irã de querer causar instabilidade dos acordos de paz que estavam sendo conversados. Então, existe uma tensão agora muito grande. Aí o Biden teve que se pronunciar, os Estados Unidos têm que se pronunciar. Então, fica um clima ali que é tenso demais ali, no sentido da geopolítica ali, na questão mundial. Agora, se a gente for entender literalmente, aí eu acredito que é literal, que há uma reinserção de Israel na oliveira em algum momento, na escatologia, Deus não vai permitir uma extinção da nação. Então, óbvio que existe, para Deus não permitir, existe então uma ação de proteção de Deus com o povo, por causa não é porque eles são bonzinhos, nunca foram. É a mesma coisa que quem está lendo Deuteronômio, não sei se você viu Deus falando, eu não salvei vocês por causa de vocês, porque vocês mereciam. Vocês chegaram a ler esse texto? Eu salvei vocês, e estou dando aquela terra para vocês, não é porque vocês merecem. É porque eu estou punindo eles. É porque eles estão matando seus filhos a Moloque, eles estão sacrificando, e eu vou puni-los e vou dar a vocês, não é por causa de vocês. E porque eu estou preservando a minha aliança com os patriarcas, com quem eu fiz a aliança, não é por causa de vocês. Então Deus vai salvar Israel, não é por causa deles, não. É porque Deus tem uma aliança. Ele preserva o seu plano de geração em geração. Então, eu acredito que vai existir essa reinserção. Então, provavelmente, não vão conseguir extinguir Israel, gente. Por menor que seja. Você já viu Israel no mapa? É uma sementinha desse tamanhozinho em volta do monte de inimigo ali. Não sei se você já percebeu. É um negocinho desse tamanho assim, que todo mundo do lado quer acabar e riscar do mar que não consegue. Esse é um mistério, sim, histórico.
Todo mundo que tentou destruir, acabar com Israel, no final não dava, não conseguia. Então, nesse sentido, historicamente, a gente já vê que existe, em algum nível, uma preservação, sim, de Deus, da nação, mas não porque eles são o povo santo da nova aliança. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Mas por um pacto de Deus com Abraão. Por promessas ali atrás, e o desejo de Deus de reconectá-los à oliveira que Deus próprio arrancou, cortou eles fora, por não aceitarem o Messias. Mas um dia eles verão aqueles que o traspassaram, chorarão amargamente. Olha a conversão de Israel aí. Então vai haver algo interessante. Por isso que eu falo que a questão escatológica para mim é quando os judeus começarem a se converter a Jesus. Para mim é um grande sinal aí dos finais dos tempos, né? Então existe essa história real e, como eu disse, alguns interpretando até hoje que Miguel é um guardião de Israel, tá certo? E ele luta ali de alguma forma, né? Lembra que Miguel também lutou com Satanás por causa do corpo de Moisés? Também teve essa luta, né? Satanás queria lá, de alguma forma ele estava exigindo o corpo de Moisés, e Miguel vai lá, ele, né, entra na frente, pega lá o corpo de Moisés. Tem toda uma história também em cima disso aí, além do que é relatado na Bíblia, tem tradição judaica, né, em cima disso. E aí eu quero encerrar com uma tradição judaica, que diz assim, segundo uma tradição judaica, Miguel é o primeiro, talvez o chefe, dos 4 arcanjos, chamado... Daí alguns já devem ter ouvido esses nomes, porque isso é tradição apocalíptica judaica, não tem nada a ver com a Bíblia, mas existe na tradição. Anjos que eram o Rafael, Gabriel, é citado na Bíblia o Gabriel, e um outro que chama Fanuel. Esses anjos são citados, né, em tradição apocalíptica judaica, inclusive no livro de Enoque. E o chefe deles é Miguel. Então, dentro da tradição judaica apocalíptica, esses anjos estão supervisionando o povo de Deus ali, inclusive o próprio Miguel nesse sentido também, tá bom? A gente para por aqui, para a semana que vem a gente continuar falando um pouquinho mais dessa guerra e destrinchando mais algumas questões aí. Então, é interessante tudo isso, porque a gente não sabe até que ponto, né, como eu já falei, esse conceito de Miguel realmente batalhando por Israel físico, né, continua no que a gente está vendo, né? Mas, eu repito, existe uma proteção de Deus num nível, né, por causa da aliança em relação ao povo de Israel. Só não idolatre o povo de Israel, gente. Cuidado com o excesso, porque Deus também ama os palestinos, entende? Não entra nesse dualismo. Então eu amo Israel e entende? Não entra nesse dualismo. Então eu amo Israel e odeio os palestinos. Sabe essas coisas? Deus ama os palestinos. Tem muitos palestinos se encontrando Jesus. Então não entra nessa loucura que o brasileiro gosta, né, de entrar nas polarizações. O brasileiro tem uma tendência absurda a não ter um equilíbrio em nada. Ou você é de esquerda ou você é de direita. Meu irmão, não existe só esse espectro político no mundo. Então, sabe essas coisas? Ou você é calvinista ou você é arminiano. Na teologia. É polarização. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não sou nenhuma das duas coisas. Você está jogando eu em polos aí que eu não quero estar. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. E não tenho que ser para agradar você. Ou você ama e está agora a Israel e defende Israel em tudo que ele está fazendo, até as coisas erradas que ele está fazendo, porque está também, né? Ou você é a favor dos palestinos. Sabe essas loucuras? Coisa de brasileiro, doido, fanático, que não pensa. Ou você ama os palestinos e odeia, sabe essas coisas? Gente, pelo amor de Deus. Olhe para Israel com essa leitura interessante, de uma guarda, de uma questão bíblica importante, sim, não podemos negligenciar historicamente o que Israel é na história bíblica, que Deus tem algo ali, sim, Deus ama os palestinos também, e quer salvar esse povo palestino.
E muitos estão conhecendo ao Messias judeu. Então, cuidado com essas polarizações. Tá? Então, vamos sempre ter essa cautela aí, para a gente não, né, não cair nos radicais brasileiros aí que tentam levar a gente, né, a tomar essas loucuras aí ideológicas. Tá, ok? Então fica minha fala final aí de ponderação, de bom senso. Amém? Vamos louvar, vamos agradecer a Deus mais um dia.